Amada igreja, graça e paz, amém? Amém. Estamos aqui mais uma vez reunidos para cultuar a Deus, adorar e exaltar o seu santo nome. Quero dar as boas-vindas para você que é nossos visitantes, seja presencialmente, seja online, que você possa sentir à vontade nessa casa de Deus e adorar com todo o seu coração. Vamos orar a Deus? Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos na casa do Senhor, louvando e adorando o seu santo nome. Também quero te agradecer pelas pessoas que estão online, cultuando nas suas casas. Eu quero te colocar em tuas mãos esse culto, que o Senhor possa receber o nosso louvor com um cheiro suave, Senhor. Abençoe o mensageiro dessa noite. Abençoe as pessoas que estão vindo, Senhor. Traga em segurança, que a gente possa se sentir à vontade e adorar, e esvaziar de nós mesmos e apenas adorar teu santo nome. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. No nosso boletim tem a leitura bíblica que está em Daniel 2, versículo 20 e 22. E também tem em 1 Samuel 12, versículo 24. Vocês acompanhem aí que eu vou fazer a leitura. Diz assim: que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. É ele quem faz mudança os tempos e as estações. É ele quem põe os reis no poder e os derruba. É ele quem dá sabedoria aos sábios e a inteligência aos inteligentes. Ele explica os mistérios e os segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois ele mora à luz. Então somente tomei o Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Vamos colocar de pé, vamos louvar o Senhor. Boa noite novamente. Boa noite. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos assim louvar ao Senhor, bendizer o nome do Senhor. Todo louvor e toda honra, todo poder e toda glória pertence ao nosso Deus. Vamos louvar o Senhor com as nossas palmas. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará, ó eterno louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, que o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Teu reino será para
pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, o reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará. Ó eterno Deus, ó eterno Deus, ó eterno Deus. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Nós cantaremos nesse momento que o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Enquanto a esperança de muitos está em coisas vãs, a nossa esperança é Cristo. Igreja, a nossa esperança é Cristo. É como um barco, não é, meus irmãos? Lá no oceano. Parece tão pequeno. Parece que não vai chegar a lugar nenhum, a nenhum porto. Mas é a nossa vida. Nossa vida está assegurada em Deus. E nós sabemos qual é o final dessa história, né? É estar com Ele em paz, na glória. Mas enquanto nós aguardamos esse chamado, temos que cumprir o primeiro ID, que é estarmos aqui, fazermos discípulos, louvar e exaltar o nome do Senhor e dizer ao mundo que Ele é a nossa esperança. Cantemos. We
todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é meu Deus. Sobre todo nome é o seu, eu é digno de louvor. Eu cantarei quão grande é meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Declarem nessa noite. Cantarei quão grande é o Meu Deus, todos hão de ver. quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Que letra maravilhosa. Pode sentar, irmãos? Essa letra a gente declara que quão grande é o nosso Deus. A gente está em campanha de missões nacionais e às vezes a gente pensa que a nossa nação não tem jeito. Mas quando a gente canta essa música, a gente lembra o quão grande é o meu Deus. O meu Deus pode restaurar a nossa nação. O nosso Deus pode... não pode, né? Ele faz, ele é a esperança dessa nação. A única esperança para a nossa nação é o nosso Deus. E esse é o tema da nossa campanha. Cristo, Jesus Cristo é a única esperança. Vamos repetir? Jesus Cristo é a única esperança. A nossa divisa está em Atos 4, versículo 12, que diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Olha que maravilha, irmãos. Só Cristo pode salvar a nossa nação. Só Cristo pode restaurar a nossa nação. Vamos assistir um vídeo, pequeno vídeo, sobre algum missionário que está espalhado aí no nosso Brasil. O trabalho com crianças tem sido a peça fundamental na cidade de Cardoso. Jesus Cristo é a única esperança. Queridos, nós somos missionários de missões nacionais e estamos à frente de um campo missionário aqui na cidade de Cardoso, no interior de São Paulo. Eu e a Aline, nós já estamos há 10 anos juntos, casados, e temos 2 filhos, o Vitor Hugo e a Emanuela. Louvamos a Deus, queridos, porque há 5 anos atrás tivemos a oportunidade de conhecer Jesus Cristo de Nazaré por meio dos nossos filhos. Quando conhecemos Cristo, foi nos apresentado por meio do Vitor Hugo, nosso filho, aceitamos esse Senhor e servimos com fidelidade na Igreja Batista Moriá, na cidade de Votuporanga, até os dias de hoje. Recebemos um desafio de estar aqui na cidade de Cardoso, à frente deste trabalho lindo. E como estratégia, o Senhor nos colocou um trabalho com crianças que se chama o Projeto Veste a Camisa.
Este projeto tem a finalidade de alcançar as crianças dessa cidade e por meio dessas crianças que nós possamos entrar nas residências de cada uma delas e ali plantar a semente do Evangelho. Começamos com 7 crianças e hoje temos 90 crianças. Através desse projeto, nós conseguimos trazer essas crianças para dentro da congregação. Nós servimos o café da manhã, fazemos atividades, estudos bíblicos e nós conseguimos também, através dela, assim como o Luiz falou, levar o Evangelho até as residências, onde a gente faz um trabalho social também com as famílias, na orientação escolar, orientação educacional dessas crianças. E assim nós temos conseguido uma comunhão com essas famílias. E esse projeto também tem crescido e se expandido. Hoje nós temos, há cerca de 2 meses, a oficina do Projeto Veste a Camisa, onde a gente consegue trazer através, além dos jovens, nós conseguimos trazer também as mães e familiares que necessitam de uma ajuda na parte financeira. Como vocês podem ver, queridos, Missões Nacionais tem focado muito neste ponto. O relacionamento tem sido fundamental. É por isso que nós entramos na residência dessas crianças e plantamos o reino de Deus. Hoje, a congregação tem 21 membros e visita conosco 40 pessoas. Nós pedimos para que os irmãos continuem orando por nós. Dedicamos a nossa vida para proclamar o reino de Deus. Cardoso também precisa ser abraçado. E se Deus quiser, nós vamos continuar avançando no nome de Jesus Cristo de Nazaré. O projeto Veste a Camisa nasceu no nosso coração e também pode nascer no seu coração. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. E vamos junto conosco nessa missão. Fazer discípulo é uma ordenança de Jesus Cristo. E eu e você temos como objetivo nesta função. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos irmãos. Graça e paz. Brasil, só a esperança é Jesus. É Jesus. A última frase que ele falou, a gente falou isso sobre amanhã. Fazer discípulos. E como que a gente pode ajudar esse projeto? Como que a gente pode ajudar missões nacionais? Orando e ofertando. Ô, Anderson, joga o termômetro nosso, que a gente não jogou hoje pela manhã. A gente já arrecadou 1.402. Tá faltando muito, hein, irmãos? O nosso alvo é 3.500. Assim a gente chega aos campos missionários. Hoje de manhã a gente viu o nosso missionário Jackson, né, que é daqui da igreja, está lá no Amazonas, servindo, e ele falando orgulhosamente que a Igreja Batista do Andaraí ajuda ele em oração e financeiramente. Vou convidar o pessoal do louvor. A gente vai cantar a música oficial de missões. Enquanto isso, os irmãos estão à vontade para entregar seu dízimo, suas ofertas. Também a oferta de missões, você coloca aí no envelope, né, que é relacionada para missões nacionais, ou se não é para o PPG, ou se não para o presente da PIBA, né? Você coloca aí o seu dízimo. E você, visitante, não fique envergonhado que esse momento é da igreja, mas se você quiser, fique à vontade também. Vamos colocar de pé? Vamos colocar de pé para nós louvarmos. Ergue-se um clamor da nação em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz, que só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crê, e tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança
esperança neste mundo tão hostil. Para a santa liderança, Evangelho no Brasil. A esperança é Jesus. A alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Alegria nele encontrará. Nova vida ele te dará. Brasil. Vamos convidar as crianças para o culto infantil. Também chamar o seminarista Rodrigo. Eu vou pedir a Julie para orar pelo seminarista Rodrigo, que vai dar a palavra agora, pelas crianças e pelos missionários que estão no campo. Senhor Deus, obrigada, Pai, por mais uma noite. Obrigada porque o Senhor nos permitiu estar aqui hoje para cultuar o Teu nome. Pai, obrigada por cada louvor que foi cantado. Pai, por cada momento que nós tivemos, que pudemos aprender um pouco mais sobre missões. Que o Senhor esteja sempre, Pai, sustentando esses missionários que são enviados para todo o Brasil, Pai. Que nós possamos também estar sempre os apoiando, orando por eles, sustentando tanto em oração quanto financeiramente. Que a gente possa se empenhar nessa missão que é tão importante, Pai, que tantas pessoas precisam escutar a Tua palavra pelo Brasil, que mais pessoas possam se empenhar nessa missão, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor esteja levantando pessoas, tanto para ir e também para ficar aqui e sustentar, Pai. E agradecemos também por quem já está lá, que o Senhor esteja protegendo, sustentando, dando força, Pai. Pedimos também que o Senhor abençoe, Pai, essas crianças, que o Senhor dê a elas um momento muito bom, que elas possam aprender mais sobre a Tua palavra, do jeito que elas aprendem. Que o Senhor esteja abençoando cada passo delas, que elas cresçam sabendo quem o Senhor é, que elas cresçam sendo servas do Senhor. Entrego também ao Senhor o seminarista Rodrigo, Pai, que ele possa estar trazendo a palavra que o Senhor deu a ele, que o Senhor possa estar falando através dele, dando a ele uma mensagem relevante à igreja, Pai. Nós pedimos que o Senhor esteja conduzindo cada palavra que Ele disser, que seja para louvor e honra do Teu nome, Pai, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite bem fraquinho, hein? É domingo à noite, mas tem alegria ainda. Cantamos aqui a esperança, cantamos a alegria que sentimos. Vamos dar uma boa noite mais animado? Boa noite, igreja! Boa noite. Amém, glória a Deus. Cantamos agora a esperança que é Jesus Cristo. A esperança que traz alegria. Tão bom poder louvar assim. Essas letras me lembraram o que a gente tem passado nesses últimos dias, esses momentos especiais. Ontem mesmo tivemos aqui um momento bacana aqui em nossa igreja. Tivemos a oportunidade de, juntos com alguns irmãos aqui, jogar uma partida de futebol. Logo mais jogamos uma partida de vôlei. E foi assim, momentos maravilhosos, momentos em família, um com o outro. E me lembrou os tempos de infância, quando eu era adolescente e passava ali as minhas férias escolares na casa dos meus avós. Meus avós são de uma cidade pequena chamada São Francisco de Itabapoana. Fica em Campos do Goitacazes. Não sei se os irmãos conhecem esse lugar. São Francisco de Itabapoana, eu ficava mais no interior dela ainda.
lugar chamado e conhecido como Roça. E ali, meus amados, eu saía desse presídio que é a cidade, e ali eu estava livre. Ia para a lagoa, andava de bicicleta, andava de cavalo, eu aprontava ali. Só tinha as ligações dos meus pais me ligando: Rodrigo, a sua avó ligou, disse que você está na lagoa, lá no fundo. Eu: não, pai, eu sei nadar. Não, rapaz, mas lá é muito fundo. E meu pai ficava preocupado, me ligando. E eram momentos assim maravilhosos. Ali eu tive a oportunidade, uma certa vez, fomos fazer um churrasco em família. E a família da minha mãe, na época o churrasco foi na casa dos meus avós, parte de mãe, tinha mais ou menos umas 45 pessoas na contagem. Primo, tia, tio, irmão. E aí, hoje isso deve ter multiplicado, aí deve ter um número bem maior. Isso porque eu não coloquei a família do meu pai também. Meu pai deve ter aí uns 9 irmãos. Bota para mais de 150 pessoas, gente. É gente pra caramba. E é uma cidade pequena. E aonde eu chegava, o pessoal falava assim: Ia, você é meu primo, sabia? Eu falava assim: como assim, rapaz? Você é meu primo? E eu não conhecia tanta gente tão grande que a família era. E era tão gostoso você estar num lugar assim, tão harmonioso. Você chegar num lugar e ser bem recebido pelas pessoas. Esse sentimento de família. Isso é algo que eu estou voltando a sentir aqui em nossa igreja. Essas atividades que a gente está voltando, esses momentos de comunhão, de alegria, são sentimentos maravilhosos que nós sentimos aqui, um com o outro. Família do reino de Deus, família de Deus, somos a igreja dele. E essa igreja tão maravilhosa tem passado por esses momentos maravilhosos aqui. Amém? Quero convidar vocês a abrirem comigo as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17. Vamos ler do versículo 17 ao 32. Em minhas devocionais, quando eu estava terminando o Evangelho de João, eu já estava com expectativa alta. Vou começar Atos, vou começar a ler o livro de Atos dos Apóstolos, o livro escrito por Lucas, conhecido como médico, Lucas, discípulo de Paulo, que caminhou com Paulo. Obrigado, Gabriel. E no livro de Atos, como eu gosto de chamar, podemos ler ali as aventuras da igreja, do surgimento da igreja, aventuras do apóstolo Paulo, aventuras do Pedrão, de gente que deu a sua vida, se colocou à disposição para servir no reino de Deus. E essas aventuras, elas falam ao nosso coração, e uma falou ao meu de forma muito especial, e essa que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite. Em uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo, ele passou ali cerca de 3 anos, digamos assim, na cidade de Éfeso, falando ali aos irmãos. Ele chegou naquela cidade, ele normalmente procurou uma sinagoga, onde ele pudesse falar, onde tivesse ali judeus, pessoas da sua cultura, né? Pessoas próximas a ele, um espaço onde ele pudesse falar do evangelho. E não deu muito certo, não. Ficou ali mais ou menos uns 3 meses. Os irmãos começaram a falar mal do que ele está falando, começaram a questionar, as provações começaram a chegar, como a gente conhece. E o apóstolo Paulo procurou um outro lugar, dentro de Éfeso também. E ali ele continuou falando, ensinando, discipulando, testemunhando aos irmãos daquela cidade. Chegou o momento em que Paulo partiu, seguindo a sua viagem, avançando as cidades, os territórios ali da região da Síria. E em algum momento da sua viagem, Paulo sentiu no seu coração um chamado do Espírito Santo para que ele voltasse, para que ele regressasse até Jerusalém. E ele começa a fazer a sua caminhada de volta. Queria chegar em Jerusalém no dia de Pentecostes. Essa era a ideia dele. Quero chegar lá em Jerusalém até o dia de Pentecostes. E nessa jornada de volta a Jerusalém,
o Espírito Santo vai usando algumas pessoas, acredito eu, que para preparar o espírito de Paulo, para preparar a sua mente, o seu psicológico, para aquilo que viria a acontecer com ele. E ali alguns irmãos falam para ele: Paulo, não volte para Jerusalém, lá você vai encontrar momentos desafiadores, lá você vai ser preso. E Paulo, ouvindo essas palavras, demonstra em seu espírito muita coragem, porque ele fala que a vida dele não importava. Para ele, o que importava, o combustível que movia o seu coração, a lenha que acendia a fogueira, a fornalha, era cumprir a missão que Jesus colocou no coração dele. A sua vida não tinha valor. O valor era só cumprir aquilo que Deus colocou em sua vida, o seu ministério. E Paulo, com coragem, chega em Jerusalém. Paulo vai testemunhar ali de tudo que aconteceu com ele. Mas antes de chegar em Jerusalém, ele faz uma parada. E é sobre essa parada que eu quero ler com os irmãos essa noite. Vamos ler o capítulo 20 do livro de Atos, do versículo 17 ao versículo 32. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na província da Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimento estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E agora, eu sei que todos vocês em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos ferozes que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-lo e dar herança entre todos os que são santificados. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradeço, Pai, pela oportunidade de estar essa noite aqui e de ser usado por Ti, Pai, como Teu instrumento. Coloco aqui, Pai, a minha vida em Suas mãos. Que o Senhor, Pai, possa tomar a mim, Pai, para fazer a Tua obra. Usar a mim, Pai, para fazer aquilo que o Senhor deseja. E falar, Pai, a esses irmãos que estão aqui, para que todos, Pai, inclusive eu, os irmãos que nos assistem, Pai, de forma virtual, possamos crescer, Pai, no Teu Evangelho e na Tua graça. Pai, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos,
ao ler esse texto, eu falei assim, rapaz, isso aqui é um testamento do apóstolo Paulo. É Paulo escrevendo aqui aos seus amados irmãos que estavam lá em Éfeso, deixando aqui para ele a sua herança, deixando aqui para aqueles queridos irmãos o que Paulo fez durante aqueles 3 anos lá naquela cidade. Paulo, quando volta, em direção a Jerusalém, ele não para diretamente no porto de Éfeso. Ele faz uma parada estratégica, ele vai parar no porto seguinte. E aí acredito eu que, por não querer, talvez se demorar, ou pelas questões que aconteceram de perseguições na vida de Paulo, quando esteve ali em Éfeso, para que nada o impedisse de chegar a Jerusalém, ele vai parar na cidade seguinte. Ele vai parar na cidade de Mileto. E ali, ele manda um mensageiro, vai lá na cidade de Éfeso e chama os meus irmãos, chama aquela galera boa que caminhou comigo, pede para que eles venham aqui, eu quero falar com eles. E ali Paulo deixa para aqueles irmãos o seu testamento, falando a eles sobre a necessidade de que aqueles irmãos cuidem de si mesmos, falando a eles sobre a importância do que ele falou noite e dia. Naquela época, eles tiveram o privilégio de serem testemunhas oculares, de verem, de presenciarem, de sentirem a própria palavra saindo da boca do apóstolo Paulo, dele pregando, dele advertindo, dele ensinando com a sua própria vida, com as próprias palavras. Hoje nós lemos o que está escrito através de um autor que foi inspirado pelo Espírito Santo e escreveu para que essa palavra chegasse até os dias de hoje. Naqueles dias, aqueles discípulos puderam ouvir e viver de forma intensa esse evangelho. E Paulo fala para eles, vivam o que eu ensinei a vocês, porque do meio de vocês, na igreja de vocês, se levantarão lobos, sejam preparados, pessoas tentarão fazer ali arruaça ali no meio da igreja, estejam preparados, como falamos aqui hoje pela manhã, precisamos ser aperfeiçoados, e queridos, não há nada que nos aperfeiçoe, que não seja o poder de Deus para nos salvar, somente a palavra de Deus, só ela aperfeiçoa os nossos corações. Se essa palavra aqui não é autoridade para vocês, esse livro, por mais que seja palavra de Deus, revelação de Deus a toda a humanidade, esse livro é um livro de capa preta, do qual, para você, ainda não teve nada. Para você, ele ainda não fez nenhuma diferença. E aqui eu quero trazer um exemplo. Nicodemos era mestre. Nicodemos, quando conversa com Jesus Cristo, ele era uma pessoa muito renomada, uma pessoa conhecedora da palavra de Deus. Conhecia o caminho, ensinava. Era uma pessoa especializada. E Nicodemos aqui, quando encontra com Jesus, ele senta como se fosse no primário. E Jesus começa a ensinar ele ali do beabá, porque ele conhecia das coisas da carne, mas não conhecia das coisas espirituais, daquelas que Jesus fala, que transforma, que aperfeiçoa os nossos corações. Nicodemos começa a conversar com Jesus e fala para ele, e como que eu vou ter que nascer de novo? Pode uma pessoa já grande nascer novamente do ventre de sua mãe? E Jesus explica para ele o que ele deveria fazer. Queridos, Nicodemos está mostrando que a palavra de Deus para ele ainda não tinha sido compreendida. As questões espirituais não tinham ainda adentrado o coração de Nicodemos. A Bíblia para ele, naquela época eles não tinham completo igual nós temos hoje. Naquela época eles tinham o Antigo Testamento. A Bíblia para ele não tinha essa capacidade de aperfeiçoar, como nós podemos olhar aqui hoje. Não porque a Bíblia não estava completa, mas porque para ele as palavras escritas na Bíblia não faziam sentido, não eram
verdadeiramente compreendidas. Ele tinha a própria revelação na frente dele, falando a ele. Ele tinha o Verbo encarnado falando na frente dele. E por várias vezes ele pôde ver Jesus falando. E ele chega a Jesus e fala: Mestre, ele reconhece, o Senhor só pode ser filho de Deus, ou só pode vir, o que você faz só pode ser de Deus, do céu. Porque não é normal, não é natural o que você faz. Mas Nicodemos não compreendia o que o Senhor é, quem o Senhor é. Compreendo que é um mestre, porque o que faz não é normal. Conseguem ver como esse paradoxo para Nicodemos trava? Precisa de um reset, né, como a juventude fala. Dá uma travada ali para ele. Ele não consegue compreender a autoridade da Bíblia. Ele não consegue compreender o que a Bíblia é. E, queridos, se a Bíblia não for autoridade em nossas vidas, se ela não for autoridade na minha e na sua vida, o que mais vai falar aos nossos corações? De onde virá a nossa esperança? A esperança não vem das palavras de Jesus Cristo. A esperança não vem do Evangelho que nos salva, que é o poder de Deus para nos salvar. Se a Bíblia não for autoridade na sua vida, queridos, não há aperfeiçoamento, como falamos hoje pela manhã. É preciso que a Bíblia seja autoridade em sua vida. Para que a Bíblia seja autoridade em sua vida e para que possamos cumprir a nossa missão, aquela que Jesus nos deu, para que isso faça sentido em nossas vidas, eu quero ler para vocês uma frase do pastor John Stott, que ele diz o seguinte: sem a Bíblia, a evangelização do mundo seria não apenas impossível, mas também inconcebível. Falamos de autoridade, a Bíblia como autoridade. Se não conhecemos a Bíblia como autoridade, sequer somos capazes de cumprir a missão que a própria Bíblia nos dá. A missão que o próprio Cristo nos dá. Falamos aqui hoje de missões. Falamos de levar esse evangelho, essa esperança a outras pessoas, às nações, ao nosso Brasil. Como podemos fazer isso se a Bíblia não for autoridade? Aqui, o pastor Stott, ele diz: sem a Bíblia, a evangelização do mundo seria não apenas impossível, mas também inconcebível. E aqui eu quero dizer aos irmãos o seguinte: a Bíblia precisa ser o nosso principal combustível. Se a Bíblia não for meu combustível, se ela não for essa lenha que queima dentro da fornalha e que alimenta o fogo que deve existir dentro de mim, como poderemos cumprir essa missão que nos foi dada? Como poderemos levar esperança se eu não consigo nem levar esperança dentro do meu lar? Se eu não consigo levar esperança dentro da minha vida? Se não conseguimos ter a Bíblia como principal fonte de combustível em nossas vidas, como podemos avançar, como aqui cantamos essa noite? Então, que os irmãos possam guardar: a Bíblia precisa ser autoridade em nossas vidas. A Bíblia precisa ser o combustível que alimenta o meu coração. Ela precisa ser aquela lenha, aquela boa lenha que pega fogo, que embrasa. A Bíblia precisa ser alimento diário da minha vida e da sua vida. Ela precisa trabalhar, aperfeiçoar o meu coração, porque ela é o poder de Deus para nos salvar. É ela que trabalha cada detalhe dentro de mim. Agora, se a Bíblia não tem sido o seu alimento, é porque outra coisa tem te alimentado. E aí, meu querido, o que tem alimentado você? O que tem nos alimentado nos dias de hoje? Eu ouvi uma frase a partir de um vídeo que o irmão Renato colocou no nosso grupo de discipulado e que me chamou bastante atenção. Se eu me lembro bem, a frase vai dizer que os olhos são a janela que abrem acesso ao nosso coração. Os nossos olhos
são as portas, as janelas que dão acesso ao meu coração. E o meu coração é onde eu guardo as coisas mais preciosas. O que tem entrado em nossos corações? Ontem, na nossa conversa durante o discipulado em grupo, falamos que o Instagram tem uma nova funcionalidade lá que permite você descobrir quanto tempo você gastou, em média, no Instagram. E aí você pode olhar ali agora e ver quanto tempo da sua vida tem sido dedicado ao Instagram. E aí, queridos? Será que o Instagram tem alimentado as nossas vidas? Falamos também sobre um aplicativo chamado TikTok, que mostra ali uma série de vídeos que você vai vendo um atrás do outro, e daqui a pouco, quando você vai ver, você já está meia hora, 40 minutos, fácil, só vendo vídeos de 30 segundos. Vendo vídeos de 30 segundos, fácil, você quando olha, ih, rapaz, já estou aqui há 40 minutos. Ou será que aqueles aplicativos de streaming, que agora tem aqueles vídeos, né? Netflix, Amazon Prime, Disney, aplicativos que nos permitem acessar o cinema, aqueles filmes maravilhosos que gostamos de ver. Será que tudo isso tem entrado pelas janelas, pelas portas que dão acesso aos nossos corações, nos alimentado e tomado o lugar da palavra de Deus? Lugar que deveria ser precioso, como o quarto bem arrumado, aquele quarto que o Espírito Santo, com cuidado, coloca cada coisa em seu lugar, que o Espírito Santo limpa o chão, as paredes, para que tudo fique perfeito. E como se você convidasse uma pessoa imunda para entrar, uma pessoa toda suja. Imagina a sala da sua casa está ali, perfeita, limpinha, toda organizada. A sua casa está toda preparada, o Espírito Santo está ali. E aí você vem, abre, escancara as portas para toda essa sujeira, para toda essa gordura, para todas essas coisas que sujam, que atrapalham, para toda essa graxa entrar dentro de você. E aí ele olha e fala assim, vamos lá, tudo de novo, vamos limpar novamente. Dê aqui a mim o pano, que eu vou te ajudar. Nos dias de hoje, podemos dizer que temos vivido vou chamar de dieta, muito, como dizem os militares, muito nas coxas, uma dieta muito mal balanceada, uma dieta totalmente tóxica, uma dieta que me tira totalmente da presença de Deus. Aqui, Paulo vai falar para os irmãos de Éfeso, mantenham-se firmes naquilo que eu falei para vocês, mantenham-se firmes no meu testemunho de vida. Eu mostrei para vocês noite e dia, eu vos alimentei com a palavra de Deus, eu entreguei a vocês tudo aquilo que foi me entregue. O sangue de vocês não está mais sobre mim, porque tudo aquilo que eu recebi a vocês eu passei. Nenhum segredo eu guardei. Tudo eu entreguei a vocês. Aqueles irmãos foram muito bem alimentados. Eles estavam muito bem satisfeitos. O evangelho foi bem distribuído, bem falado a todos eles. Mas aqui, nos dias de hoje, temos tantas coisas que entram pelas portas dos nossos corações. Tantas coisas que vão levar sujeira, que vão nos alimentar no lugar da palavra de Deus, tirando da própria palavra toda a sua autoridade. Porque existe um problema, queridos. Quem aqui come de barriga cheia? Não come. Lá em casa, as crianças, quando vão chegando a hora do almoço, começam a comer uma besteira. Se você não controlar, por exemplo, a Sofia, ela quer comer. Pai, eu quero um chiclete. Pai, eu posso comer um biscoito? Aí ela vai, tipo assim, não vai do pior, né? Ela vai no pior primeiro, que é o biscoito. Aí eu falo, não.
Aí ela fala assim, vou pedir uma coisa melhor então e mais saudável. Pai, posso comer uma banana? Não. Pai, posso comer uma maçã? Não. Aí ela não desiste, ela vai lá na Aline. Mãe, posso comer isso? Aí a mãe também fala, não, você vai almoçar agora, Sofia. Porque se você não parar de comer, vai chegar na hora do almoço e você não vai ter fome. Queridos, acontece o mesmo. Enche o seu coração de Netflix, enche o seu coração de TikTok, enche o seu coração de Instagram. Cadê a vontade de ler a palavra de Deus? Cadê a vontade de ler a Bíblia? Cadê a vontade de orar e de buscar a Deus? Porque você já está cheio, você já se encheu de tudo, de todas essas besteiras, de tudo que te tira da presença de Deus. Você está cheio, está satisfeito, só que não está satisfeito daquilo que é importante, não está satisfeito daquilo que aperfeiçoa você, daquilo que transforma você. Eu quero proporcionar, eu quero desafiá-los a uma nova dieta, a uma dieta de Bíblia e de oração. Eu quero desafiá-los a mudar toda essa situação, a mudar toda essa realidade que bombardeia as nossas vidas todos os dias. Olha para a sua rotina, olha para as suas atividades, coloca tudo num papel, lista tudo. Vê aonde você está colocando o teu momento devocional, o seu momento de oração, a sua vida de comunhão com Deus. E olha para essa lista e fala assim, qual é o meu melhor horário nessa lista? O horário que eu estou com mais disposição, o horário que eu estou mais atento. Qual é o melhor horário? E coloque esse horário para você buscar a Deus. Coloque esse horário para você se relacionar com Deus. Dê o melhor de você para Deus. Não dê aquilo que sobra. Não dê o restinho do seu dia, quando você está quase dormindo, com os olhos ali quase fechando. E aí você lê a Bíblia, não consegue entender nada, às vezes dorme lendo. Não entrega isso para Deus. Entrega o seu melhor. Se você quer transformação, se você quer viver o sobrenatural de Deus, se você quer ter experiências com Deus, se quer viver a vontade de Deus, quer fazer discípulos, quer servir ao Senhor, dê o seu melhor para Ele. Escolha o melhor do seu tempo e dedique ao Senhor. Muda a sua dieta, muda todo esse planejamento, coloca Deus como prioridade. Colocamos tantas coisas, academia, futebol, jogo do Flamengo, jogo do Vasco, qualquer outro time que tiver. Colocamos tudo isso na frente de Deus, na frente do nosso momento de comunhão. Não, está tudo errado, gente. Vamos mudar isso. Vamos colocar Deus no horário nobre da nossa vida. Coloquemos Deus no melhor que nós temos, para dar a Ele aquilo que temos de melhor. E eu creio que Deus fará grandes coisas em sua vida. Eu creio que você vai viver experiências com Deus. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai aperfeiçoar o seu coração. Vai permitir que você cresça, que você tenha maturidade, que você avance, como o Gabriel falou hoje pela manhã. Não olha só os calcanhares, não. Dá um mergulho na palavra de Deus, no relacionamento com Deus. Queridos, vamos mudar essa realidade. Vamos buscar cada vez mais estar com Deus. Vamos buscar essa nova dieta. O apóstolo Paulo aqui também destaca algo muito importante para os seus discípulos. Discípulos que ele passou ali um bom tempo, uma boa caminhada de vida. E ele vai falar do seu testemunho de vida. E ele demonstra ali com a própria vida, onde ele diz que não está preocupado com o que vem pela frente em Jerusalém. O próprio Espírito Santo movia, impelia, como é a palavra que está escrita ali na Bíblia, impelia o coração de Paulo, movia
direcionava ele para Jerusalém. E o próprio Espírito Santo falava aos irmãos, aos amigos, às pessoas queridas de Paulo: Paulo, cuidado! Você vai para Jerusalém e lá você vai encontrar momentos difíceis. O que Paulo responde para os amados irmãos? O versículo 22 vai dizer assim: e agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimento estão à minha espera. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo estava vivendo a vontade de Deus. E como vontade de Deus, tive, durante o discipulado com o pastor Gabriel, momentos assim de crise, momentos de bater a cabeça. Mas, Gabriel, isso não é a vontade de Deus? Mas isso aqui, será que é a vontade de Deus? E aí, podemos debater sobre um conceito religioso que se encontra dentro de nossas igrejas, aonde usamos a vontade de Deus para acariciar os nossos corações. Usamos a vontade de Deus para nos autossabotar. Usamos a vontade de Deus para dar vazão àquilo que nós queremos, àquilo que o meu coração deseja. Mas nos esquecemos que a própria palavra de Deus diz que o coração é enganoso e que ele é corrupto. Se ele é enganoso e é corrupto, é porque engana. É porque dentro de nós, de cada um de nós, existem vozes que falam dentro de mim, dentro de vocês. Vozes que querem agradar e fazer carinho. Querem agradar e trazer prazer dentro de mim. Vozes que querem fazer a minha vontade, mas não a vontade de Deus. Porque a minha vontade, a minha vontade é boa. Mas a vontade de Deus, ela traz ao meu coração, ela não traz paz. Ao meu coração, ela traz medo. Ou os irmãos acham que Paulo estava em paz para ir para um lugar sofrer perseguição, para ser preso, para ser maltratado. Paulo, como ser humano, não estava com medo de chegar em Jerusalém, apesar de ter o Espírito Santo dentro dele, dando a ele coragem. Paulo, como ser humano, não estava com medo do que ele passaria. Somos seres humanos, temos as nossas limitações. E usamos essa simples frase para dizer: será que é a vontade de Deus que eu entre nessa faculdade? Será que é a vontade de Deus que eu escolha esse emprego? Será que é a vontade de Deus que eu case com essa pessoa? Queridos, a vontade de Deus, ela é a mesma para mim, para você, para cada um de nós. Eu vou usar a bandeira do Brasil para poder simbolizar para os irmãos. Imaginem que aqui no centro seja o centro da vontade de Deus. E nós ficamos aqui, pelas beiradas. Porque não conseguimos compreender o centro da vontade de Deus. E por que não conseguimos compreender o centro da vontade de Deus? Porque as nossas limitações, as nossas fraquezas, aquilo que eu não quero abrir mão para viver o que Deus tem para cada um de nós, me impede de chegar no centro da vontade de Deus. Então, queridos, a vontade de Deus, ela é a mesma para todos nós. Deus nos deu uma missão: ide por todo mundo, falai da palavra de Deus. Deus nos deu uma missão que Ele poderia ter dado a qualquer outra pessoa, a qualquer outro ser. Os anjos queriam falar da palavra de Deus. Ele poderia ter falado de forma especial e todos serem salvos de uma única vez. Mas Deus nos deu uma missão e nos deu todos os princípios que precisamos saber. Tudo aquilo que nos mostra a vontade de Deus, tudo está aqui na palavra de Deus. Tudo nos revela a vontade de Deus. Mas eu prefiro dar voz ao meu coração, que me engana, que me corrompe, para poder não fazer aquilo que Deus quer
quer estar lá no centro da vontade dele. E aí, eu lembro do apóstolo Paulo. Queridos, o apóstolo Paulo, um pouquinho antes, alguns capítulos antes, vocês vão poder ler no livro de Atos, que só a roupa, pedaços de pano da roupa do apóstolo Paulo, as pessoas levavam e pessoas enfermas eram curadas. Meus irmãos, que sobrenatural é esse? Que só um pedaço de pano que chega no outro cura. E hoje, por que não curamos mais? Por que as pessoas não são mais transformadas como era? No Antigo Testamento, Moisés, quando descia do monte, a sua face brilhava, porque ele estava na presença de Deus de forma tão intensa, tão próxima, que quando ele chegava, o povo olhava e falava assim: o que é isso que aconteceu com Moisés? E por que nós ficamos na miséria aqui na beiradinha, sentindo só o cheiro da presença de Deus? Por que não abrimos mão daquelas coisas que nos impedem de chegar na presença de Deus? Por que não abrimos mão daquilo que se torna imperfeito, para que Deus, para que a palavra possa aperfeiçoar dentro da minha vida? Por que eu não permito que a Bíblia seja meu alimento, autoridade em meu coração? Vivermos a vontade de Deus, testemunharmos, como o apóstolo Paulo fala, que não tenho prazer na minha vida, a não ser viver e completar a boa carreira, a não ser viver o Evangelho e cumprir a missão que Cristo me deu. Será que conseguimos viver assim? Queridos, quando comecei a pensar nesse texto, tentei me colocar no lugar do apóstolo Pedro. Jesus chama Pedro para segui-lo. E eu falei assim: Senhor, se tu passa lá na porta de casa hoje e me chama, eu sou tão falho, tão pequeno, que eu não sou capaz de abandonar a Aline, a Sofia e a Vitória para te seguir. Porque existe uma limitação que me prende de viver a tua vontade. Existe algo aqui que está me prendendo, apesar de eu ter certeza e saber que o certo é te seguir, é estar com o Senhor, é caminhar contigo. Mas eu sou tão humano e estou tão distante da presença de Deus que eu ainda não consigo largar isso. E Pedro largou. Estevão estava sendo apedrejado. Imagina, uma porção de pedra batendo em você. Ele estava morrendo. Imagina a pedra batendo na sua cabeça, você sangrando. Estevão olha para o céu e vê Jesus sentado à direita do Pai e fala assim: Senhor, tenha misericórdia, porque eles não sabem o que fazem. Estevão estava vivendo a presença de Deus, estava vivendo a vontade de Deus. Podemos falar aqui muitas outras histórias. Mas se não vivermos a vontade de Deus, se não abrirmos mão desses pressupostos de mais e os poréns da vida que usamos, se não abrirmos mão disso para viver a vontade de Deus, se não permitirmos que a palavra de Deus seja o nosso alimento, que ela aperfeiçoe o nosso coração, jamais viveremos o sobrenatural de Deus. Vamos viver o natural, vamos ficar só no cheirinho. Não vamos ser capazes de chegar aonde pessoas como Paulo, Estevão, Filipe, Pedro e muitos outros chegaram. Seres humanos como eu e você. Seres humanos com as mesmas limitações, com as mesmas dificuldades, os mesmos desafios. Mas pessoas que entenderam completamente o que era a palavra de Deus. Pessoas que conseguiram abrir mão das suas imperfeições para que aquilo que era imperfeito se tornasse perfeito. Para que a palavra, ao verbo, para que aquilo que foi falado para eles transformassem os seus corações. Mas nós, nos dias de hoje, estamos cheios de tantos pressupostos, de tantos poréns, dos quais não queremos abrir mão. Precisamos, amados, abrir mão de tudo isso. E não é fácil. Vai doer. Não vou mentir, não. Vai doer. Abrir mão daquilo que você quer fazer para o que Deus quer fazer na sua vida vai doer. Porque Jesus não quer podar um galinho, como tem o texto do C.S. Lewis que o Gabriel colocou. Ele quer cortar a árvore inteira. Ele quer cortar lá na raiz. Ele quer tirar tudo. Todas as suas imperfeições.
Ele não quer podar galinho, não. Tirar um pedacinho aqui, não. Ele quer tirar tudo. Para que você não viva a sua vontade. Para que eu não viva a minha vontade. Mas para que vivemos a vontade de Deus. Porque Ele sabe que enquanto tiver um galinho, uma folha, que seja representante da minha vontade, vai continuar concorrendo, continuar nos tirando da vontade de Deus. Então, queridos, como podemos falar para que possamos viver a vontade de Deus? É preciso que entendamos que a Bíblia ela é autoridade. É preciso que nos alimentemos, que a nossa dieta seja uma dieta boa, uma dieta regrada. E isso vai provocar em nós o que foi provocado no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo me lembra dos meus tempos quando eu estava no meio militar. Assim que eu entrei na Marinha, logo novo, para fazer o período de alistamento, que você passa aquele 1 ano de serviço militar obrigatório, eu pude conhecer a estrutura e a estratégia das Forças Armadas. Na Marinha, onde eu servi, você tem ali os marinheiros, que vão instrumentar e trabalhar toda a parte, todas as embarcações de guerra, e você tem uma força chamada Fuzileiros Navais. Os fuzileiros navais são a sensação da Marinha. Os fuzileiros, eu lembro que enquanto eu passava correndo, eles passavam assim do nosso lado, assim, vibrando, carregando às vezes um nas costas do outro, correndo, e eles faziam umas acrobacias, umas coisas assim, que você fala assim, rapaz, essa galera é doida demais. Mas os fuzileiros são aqueles que estão lá na frente de batalha. Quando a guerra começa, as embarcações elas vão chegar até a costa e, em determinado ponto, elas vão abrir as suas comportas para que os fuzileiros possam adentrar praia adentro, para que eles possam avançar sobre a praia e dominar ali aquele ponto. Quem aí lembra daquele filme do Resgate do Soldado? Eu acho que é Brian, é esse o nome? Brian ou Ryan, uma coisa assim. E ali a gente pode ver o massacre que é, porque quando os fuzileiros tentam avançar, os inimigos, estão ali num ponto bem favorável, só ali massacrando aqueles que estão tentando se aproximar. Mas eles são corajosos, eles são combatentes, eles vão se espalhando até que aquela praia, aquele ponto possa ser dominado. E aí, depois que a marinha, os fuzileiros dominam aquela região, chega o exército. E o exército vai montar acampamento. E agora aquela base está reforçada. E os fuzileiros vão continuar avançando, continuar avançando. Quando eu li esse texto aqui, me veio de imediato Paulo na minha mente. Paulo como um fuzileiro naval, avançando. Não importa o tiro ou a perseguição que venha. Não importa o problema que vem em direção à minha vida. Porque a minha vida de nada vale, a não ser cumprir aquilo que Cristo colocou em meu coração. Paulo estava no fronte de batalha, estava lá na frente. Jackson está lá na Amazônia, na frente de batalha, guerreando, avançando, levando as boas novas do Evangelho, para que pessoas possam receber essa esperança que tanto cantamos. E aqui, o que estamos fazendo? Porque essa esperança não pode ser levada aqui também? Porque tem que ser só lá no Sudão ou na Amazônia? Porque essa esperança não entra nos bairros, nas ruas do Andaraí, nas ruas do Grajaú, do Rio de Janeiro? Porque somos tão medíocres quando se fala de falar da palavra de Deus? Não temos estratégia, não temos coragem como o apóstolo Paulo teve? Ou será que para viver o sobrenatural de Deus, temos que estar lá na frente de guerra? Temos que estar lá no Sudão, na China, nos países onde a perseguição corre solta? Por que deixamos tantas coisas nos tirar da presença de Deus?
O apóstolo Paulo caminha sem se preocupar com o amanhã. Nós somos tão organizados, nos planejamos tanto, nos preocupamos com o que vamos fazer após a igreja. Paulo pregava e não sabia nem o que ele ia comer depois da pregação. Sempre aparecia um abençoado, imagino eu aqui, para abençoar a vida de Paulo. Paulo, você vai dormir lá em casa hoje, amém. E no dia seguinte, Paulo, você vai dormir lá em casa. Eu fico imaginando como era a vida de Paulo, viver na dependência total de Deus. E nós não somos capazes de fazer isso. Queremos controlar cada minuto o que vamos comer, o que vamos fazer, aonde vamos passar as nossas férias, aonde vamos estudar, preocupados com tantas coisas. Não que sejam coisas que não sejam importantes, são importantes. O problema está onde colocamos a palavra de Deus, aonde colocamos a nossa vocação, aonde colocamos aquilo para o qual fomos chamados. Porque colocamos tudo isso em cima. Se fizermos uma experiência, um teste, coloca aí as suas prioridades. Você vai começar a listar uma opção de coisa. E talvez você nem liste a sua devocional, o seu momento de comunhão com Deus, nem entre na sua lista. O seu momento de se relacionar com Deus. Nos dias de hoje, relativamos tanto o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho. Esquecemos que o Evangelho é o poder de Deus. Não é nada mais, nada menos do que o poder de Deus. Só para salvar a minha vida e a sua e dar esperança a todos nós. Precisamos olhar para a palavra de Deus, entender que ela é autoridade, para que possamos ser como o apóstolo Paulo, para que possamos ser como Estevão, para que possamos ser como Pedro. E aí, mais uma vez, eu vou ler para vocês a frase que o pastor John Stott colocou, porque sem a Bíblia, a evangelização do mundo seria nada menos impossível, mas também inconcebível. Se a Bíblia não for o nosso alimento, se a Bíblia não for a minha dieta, aquilo que eu tenho prazer em fazer, se a palavra de Deus não for aquilo que aperfeiçoa o meu coração e o seu, não conseguiremos viver, como eu usei como exemplo aqui, a vontade de Deus. Não conseguiremos viver o sobrenatural de Deus. Vamos viver o natural, molhando só a pontinha do pé. Eu desafio, irmão, eu me desafio, junto com vocês, a vivermos o sobrenatural de Deus. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu quero buscar a Deus. Eu não quero ter um momento só de devocional com Deus, não. Eu quero ter vários. Por que eu tenho que ter só um? Eu fico lembrando de Daniel. Daniel orava, se relacionava com Deus 3 vezes ao dia. E eu falo assim, cara, Daniel trabalhava na corte do rei. Devia ser um cara super ocupado, que tinha várias atividades, muita responsabilidade. E ele separava 3 momentos para se encontrar com Deus. Devia ser os 3 melhores. Vamos ver na nossa história, não tão distante, Lutero separava as 3 melhores horas do dia dele para estar com Deus. E vamos ver muitos outros exemplos de pessoas que separam o seu melhor para Deus. E nós ficamos nessa mendigaria com Deus, separando o que sobra, separando aquilo que, achando que com esse pouquinho já é o suficiente. Queridos, eu encerro essa mensagem dessa noite, a pregação dessa noite, falando isso. O que deixaremos? Qual será a herança que vamos deixar para aqueles que vão vir após nós? Qual é o testamento? O apóstolo Paulo fez um testamento aqui bacana. Ele leu, ele passou, falou, chama os meus irmãos lá de Éfeso, que eu tenho algo para falar para eles, porque depois que eu sair daqui, eles jamais vão me ver. Chama lá, porque eu tenho algo para declarar a eles, a herança que eu vou dar para aquelas pessoas. Qual é a herança que você está deixando? Alimentado por essa dieta meia boca que vivemos hoje.
por essa dieta que entra tanta coisa que nos tira da presença de Deus. O que eu estou deixando de herança para as pessoas que estão ao meu redor, o que os meus filhos estão vendo em mim como pai, o que eu estou deixando de herança para os meus filhos. Que herança você está falando, Rodrigo? Simplesmente a herança que nos dá a esperança, que nos dá a vida. O apóstolo Paulo falou do melhor e de tudo que ele tinha para aquelas pessoas. Deu o melhor alimento para aquelas pessoas. Deixou de herança o seu exemplo de vida. Deixou de herança o que ele tinha de melhor para aqueles irmãos. E o que nós estamos deixando para a primeira igreja batista no Andaraí? Daqui a 100 anos, como essa igreja vai estar? Todos nós temos dons e talentos. Eu tenho os meus, os irmãos, cada um tem o seu. Eu costumo dizer para o pastor Gabriel que eu vejo nesse banco pessoas preciosas, diamantes, pedras maravilhosas, mas que precisam ser lapidadas, que precisam ser aperfeiçoadas pelo poder de Deus, para que essas pedras possam transformar a vida de outras pessoas, para que essas pedras possam avançar e viver o sobrenatural de Deus, para viver a vontade de Deus, o centro da vontade de Deus, que é a mesma para mim, para você, para todos nós. Que possamos refletir sobre isso, que possamos chegar em casa, ao sair daqui, começar a listar tudo aquilo que me tira da presença de Deus, tudo aquilo de ruim que tem entrado pelas portas e janelas que dão acesso ao meu coração e que tem sujado mais uma vez o meu coração, dando trabalho para o Espírito Santo limpar, para mais uma vez o Espírito Santo fazer a limpeza dentro de mim. Que possamos ser verdadeiros discípulos, que possamos formar Cristo em outras pessoas, proclamando as boas novas do seu Evangelho, a sua esperança. Permita que eu ore com os irmãos nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradeço, Pai, pela palavra que tu colocaste em meu coração. Assim como meus irmãos, Pai, eu também vivo esses desafios. Eu também vivo, Pai, essas limitações e essas falhas que me afastam da tua presença, Pai. Assim como os meus irmãos, Senhor, eu também sofro esses mesmos desafios. E eu venho te pedir, Pai, aperfeiçoa o meu coração e o dos meus irmãos, Pai, para que possamos ser servos melhores no teu reino, para que possamos falar das tuas boas novas de forma verdadeira, que o que eu venha falar não seja somente uma frase, uma simples palavra, mas seja o teu poder para salvar, porque eu compreendi as tuas palavras, eu não vivo só da carne, mas o teu Espírito agora habita em mim. Transforma a minha vida, transforma a vida dos meus irmãos, transforma a vida da tua igreja. Pai, podemos viver aqui momentos maravilhosos. Pessoas estão dizendo que estão vivendo momentos dos quais não viveram antes. Incendeia, Pai, esses corações, que não fique somente nesses, mas que venha se espalhar por toda a sua igreja, por todo o seu reino. Que a nossa nação, Pai, que o Brasil possa ser um país melhor, um país menos corrupto, um país onde as pessoas amam e desejam habitar. Que os cristãos aqui sejam verdadeiros, que reflitam a tua glória. Transforma, Pai, a tua nação. Transforma a partir de mim, a partir dos meus irmãos aqui na igreja. Temos, Pai, a tua palavra que fala aos nossos corações. Senhor, venha de encontro à minha vida e à dos meus irmãos, para que possamos, Pai, ser aperfeiçoados por Ti e viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável.
Pai, te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado, pelos livramentos. Te agradeço, Pai, pela vida do Jackson, que está lá na frente de batalha, e por todos os demais missionários, Pai. Te agradeço, Pai, pelas vidas dos irmãos dessa igreja, que também estão na frente de batalha, aqui no Andaraí, no Grajaú. Alimenta cada vez mais esses corações, para que possamos juntos, Pai, avançar com as boas novas do Evangelho, para que possamos juntos levar a esperança que alimenta o meu coração e o dos irmãos que estão aqui essa noite. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de compartilhar aquilo que o Senhor tem falado em meu coração. Isso é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. refúgio, Jesus.
eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Jesus, eis-me Amém. A gente está encerrando mais um culto. Só um aviso que domingo que vem é a noite da colheita. À noite teremos ceia. Você que é visitante, você está convidado a participar, né, dessa noite. A gente vai receber nossos irmãos por batismo, por aclamação. E de manhã tem a proclamação de fé, né, desses irmãos. Que a igreja esteja orando por esses irmãos que vão passar pelas águas, que a igreja vai receber, né? Que a igreja possa estar intercedendo desde já por esses irmãos. E fique o convite. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade. Nós te agradecemos por essa palavra que a gente recebeu. E neste momento, Senhor, a gente pede que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Que o Senhor abençoe a nossa família. Que o Senhor abençoe a PIB do Andaraí, os pastores, os ministérios, os líderes, cada irmão que faz parte dessa igreja. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Com o som do instrumental, a gente está liberado.